Olá, amigos do canal GeoMasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a super interessante. Isto mesmo, nós emendamos uma edição na outra. Acabamos de terminar a edição 427, de maio de 2021, onde em 5 programas nós falamos sobre a surpreendente Síndrome de Havana. Esta edição da Super Interessante, a 428 de junho de 2021, ela veio repleta de atrações. Na capa, a origem do vírus, numa reportagem do Bruno Garatoni, em que a Super Interessante se aventura em contar, baseado na ciência, é claro, o que se sabe sobre a origem da Covid-19. Além disso, nós temos também uma reportagem sobre a volta da usina nuclear Angra 3 e uma biografia de uma mulher cientista, a Giane Barré, a Mulan da ciência. Nós pretendemos fazer as 3. Pela primeira vez, então, nós vamos utilizar uma edição com 3 reportagens. Mas vamos para a primeira. Vamos abrir os trabalhos, então, com a origem do vírus, do Bruno Garatoni. O Instituto de Virologia de Wuhan fazia experiências com coronavírus e não seguia todas as normas de segurança. Em 2015, alterou um vírus de morcego para torná-lo capaz de infectar células humanas. Esse laboratório ele já foi capa de nossos programas. Nós que temos mais de 150 programas no especial na nossa playlist Coronavírus Wuhan, nós que começamos a cobrir no dia 28 de janeiro de 2020, quando ninguém ainda dizia que o estrago seria grande. E neste laboratório, que foi capa de uma edição do Jornal do Masa, nós já havíamos suspeitado da possibilidade da criação de vírus para a guerra bacteriológica. Porém, a alegação de Donald Trump, sempre estapafúrdia e sem fundamento, nos fez duvidar. Mas agora a situação parece ter mudado. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter feito um estudo na região e ter garantido que o vírus não tem origem em laboratório. Entenda, porque a tese de que o SARS-CoV-2, o nome do vírus da Covid-19, surgiu num acidente de laboratório, volta a ganhar força. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a Super Interessante tem a nos dizer. Página 20, o texto é do Bruno Garatoni, a ilustração é do Gustavo Magalhães e o design é da Juliana Kraus. A origem do vírus. O Instituto de Virologia de Wuhan, uma cidade de 13 milhões no centro-leste da China, na província de Hubei, fazia pesquisas com coronavírus, incluindo o HAT-G13, ancestral mais próximo do SARS-CoV-2. Não seguia todas as normas de segurança e, em 2015, sua principal cientista inseriu a proteína Spike num vírus de morcego para torná-lo capaz de infectar células humanas. Entenda por que a tese de que o SARS-CoV-2 surgiu num acidente de laboratório, inicialmente descartada, volta a ganhar força.
Vamos lá, pessoal? Vamos fazer. Claro que será necessário uma série de programas, no mínimo 5, para que a gente possa conversar e refletir sobre essa possibilidade. Os estudos de ganho de função ou pesquisas que aumentam a capacidade de um patógeno causar doenças ajudam a definir o potencial pandêmico de agentes infecciosos emergentes, orientando esforços de preparação e de saúde pública, diz um documento enviado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos para 18 universidades e centros de pesquisas do país em outubro de 2014. Assim como a China, os Estados Unidos também faz pesquisas com vírus, bactérias, para ser utilizados, caso necessário, numa guerra bacteriológica. Porém, continua o texto, estudos de ganho de função podem envolver riscos de biossegurança. E por isso, o governo dos Estados Unidos irá interromper com efeito imediato o financiamento de pesquisas do tipo com vírus influenza, MERS ou SARS. Vírus SARS é o da família do SARS-CoV-2, que provocou a pandemia da Covid-19. Os estudos de ganho de função eram realizados havia décadas, mas começaram a gerar polêmica em 2011, quando uma equipe de cientistas dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Holanda e um segundo grupo do Japão criaram versões modificadas do vírus H5N1 com uma nova habilidade: infectar mamíferos. Não só aves, como ele normalmente faz. Era o vírus responsável pela terrível gripe aviária. Se esse vírus escapasse do laboratório, poderia começar uma pandemia. Por isso, os Estados Unidos decidiram banir as experiências do tipo, mas também não queriam ficar por fora das pesquisas com vírus. Em maio de 2014, o National Institute of Health, o NIH, autorizou o projeto do vírus 2R01AI110-964, dígito 06, entendendo o risco de emergência de coronavírus de morcegos. Opa, gente, estamos nos aproximando então da Covid, do morcego, que pode ter se transformado na Covid humana. Pelo visto, pela reportagem, não nos Estados Unidos, mas sim na China. Seu objetivo era identificar possíveis ameaças biológicas na China, onde morcegos e outras espécies selvagens são caçadas, vendidas, sacrificadas e comidas, o que gera alto risco de emergências de novos COVs, ou seja, de novos coronavírus. Pessoal, nós vamos ficar no suspense com esta primeira reportagem sobre a possível origem do vírus SARS-CoV-2 em um laboratório de pesquisa na República Popular da China. Eu os vejo oportunamente. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, pessoal!